E aí, pessoal, mais um sábado, começando mais um podcast. Podcast animado hoje, um sábado ensolarado, que eu nem sei se está ensolarado lá fora, né? Nem sei se está, mas está quente, o Ceará sempre é quente. E a gente trouxe um convidado especial que há muito tempo, né? Há muito tempo a gente tá se enrolando para se encontrar, mas é um cara que muitas vezes eu vejo ele indiretamente, porque o paciente chega lá no consultório falando, olha, foi o Lourenço que me mandou aqui. Enfim, eu vou apresentar para vocês um treinador, um atleta, uma pessoa com um coração gigante, que eu quero que vocês conheçam mais a fundo. Ele é meio vergonhoso assim para falar, mas pouco a pouco ele vai se soltando aqui, ele vai contar muitas histórias bem legais pra gente. Quero apresentar para vocês meu querido amigo Thiago Lourenço. Fica à vontade, tá, Thiago? Muito obrigado pela presença. Por nada, doutor. É um prazer estar aqui hoje. Espero somar da melhor forma possível e transmitir o máximo de informações de qualidade para o pessoal que está assistindo a gente e poder agregar para todo mundo nesse momento aqui, né, que a gente vai ter hoje. Vamos lá? Cara, assim, ó, na verdade, eu vou te dizer mais do que somar. Meu convite para que você viesse aqui foi para que a gente multiplicasse. Porque somar vai estar só eu e você ganhando, né? Então vamos multiplicar esses conhecimentos que eu sei que vocês têm. Você sabe muito sobre fisiculturismo como atleta, como personal, como treinador. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, assim, desde quando você entrou no esporte, né? Ou sei lá, se você já praticou outro esporte, mas conte um pouquinho para que o público de casa conheça um pouquinho da sua história, Thiago. Pronto. Diferente do que muitos acham, eu não tenho tanto tempo dentro da educação física como um todo. Eu tenho, hoje acredito que uns 9 anos de experiência, né? E isso surgiu mediante uma situação muito difícil da minha vida, que foi um acidente de moto, onde eu rompi os ligamentos do joelho, rachei uma vértebra da coluna, passei quase um ano sem andar, mais uns 6 meses de muleta, muito tempo caxingando. E surgiu com a intenção de reabilitação, né? Na verdade, eu queria reabilitar, queria poder voltar a ser uma pessoa normal, de fazer as funções normais. E nesse meio tempo, um dia eu cheguei para o meu médico, porque eu era da informática, na verdade, né? Não era da musculação. E só que eu sempre gostei de praticar esporte, principalmente lutas, né? Eu desde novinho, 4 anos de idade, eu já lutava, pratiquei diversas artes marciais e tudo. Legal. Participei de vários campeonatos, ganhei muitos campeonatos e eu sempre tive essa questão da competição e tudo. Então eu acabei sendo sempre atleta, sempre, né? Fez parte da minha rotina a vida toda isso. E eu tinha a musculação apenas como auxílio. Eu não tinha entendimento algum nesse meio. E quando eu sofri um acidente, eu tinha voltado a me preparar para uma competição de luta e surgiu esse acidente e eu estava com muita vontade de voltar a competir e eu perguntei para o médico quando é que eu poderia voltar a lutar novamente. Ele disse, Thiago, a situação do seu joelho é muito complicado, você tem impacto e mudança de direção nele. Então assim, é ideal que você não busque mais isso, porque você vai machucar de novo. Aí você vai voltar para a mesa de cirurgia de novo. Então isso para mim foi um impacto muito grande, porque é uma coisa que me acompanhou desde a infância. Sempre foi minha principal diversão praticar artes marciais, né? E o fisiculturismo, no primeiro momento, ele surgiu como substituto. Na verdade... Oi? Que idade que você tinha? Quando eu sofri o acidente, eu tinha 26,5. Aí eu fiquei até meus 28,5 praticamente parado. Porque ainda foi o processo de reabilitação. Eu ganhava um valor legal na informática, mas muito por comissão. E quando eu fui pelo INSS, eu passei a ganhar muito pouco. E eu não tinha condição de estar pagando nutricionista, médico, personal trainer. Então eu aproveitei o tempo que eu estava em casa, sem poder estar andando, caminhando, comecei a ler. Fui comprando livros, fui baixando PDFs, comprando curso online, vendo YouTube, vendo fórum e fui começar a ler como é que eu poderia me reabilitar. Foi daí que começou a surgir o amor pelo treinamento mesmo.
Porque já que eu não podia pagar, eu tinha que fazer alguma coisa. Porque eu já estava com 116 quilos, mancando de uma perna 12 centímetros mais fina do que a outra, 2 hérnias de disco, o joelho todo arrebentado. Então, se eu não fizesse algo ali naquele momento, eu ia virar um deficiente físico o resto da vida. Né? E aí eu comecei a ler. Como eu tinha o dia todo, eu lia muito, eu estudava muito, eu estava em fóruns internacionais, fóruns brasileiros, traduzindo tudo. Na época, pode parecer pouco tempo, mas há 9 anos atrás, a informação aqui no Brasil era muito restrita sobre isso. Muito restrita. A gente, 9 anos, mas não tinha nada. Não tinha nada. A informação sobre alta performance no treinamento aqui no Brasil era muito restrita. A gente teve uma evolução inacreditável em 9 anos. O Brasil teve os profissionais, todo mundo. Não, a última década do esporte, principalmente envolvendo o fisiculturismo, o corpo por si, a última década o Brasil estourou. Foi fantástica. E prova a capacidade que nós temos, porque 10 anos não é nada. Não é nada. Em 10 anos nós aprendemos e desenvolvemos muito. O que nós estamos falando, pessoal, é o seguinte, o fisiculturismo já existe há muitos anos. Os atletas que hoje estão destacados, eles já treinam há muitos anos, né? Não é isso, não é que eles começaram 10 anos atrás. Sim. Mas nos últimos 10 anos entrou muita informação de qualidade, entrou muito conhecimento externo, muitas orientações, muitas medicações, suplementações, muitas técnicas para alta performance entrou na última década. E eu acho que não é só no fisiculturismo. Muita coisa a informática popularizou, trouxe muita coisa ruim também, muita gente querendo copiar coisa errada lá de fora, mas trouxe muito conhecimento válido para que a gente hoje seja essa potência no fisiculturismo. E juntou com a modernidade, porque o que é a modernidade hoje? A modernidade criou uma necessidade da gente comercializar uma qualidade de vida. Porque na época do meu avô, até na época da minha mãe, tudo era assim. Você andava 10 quarteirões, pegava um ônibus para ir para o trabalho. Descia, andava mais 8 quarteirões, pegava outro ônibus e ia para o trabalho. Só aí, você já fazia uma caminhada boa. Era 1,8 km para ir, 1,8 km para voltar. Hoje em dia ninguém precisa mais fazer isso. Já é o cardio, né? Hoje em dia ninguém precisa mais fazer isso. Então precisou tornar um produto o exercício físico. A gente precisou tornar esse produto porque hoje em dia a gente só senta no sofá e entra dentro do carro. A gente não faz mais do que isso. Então, criou-se uma nova necessidade pelo conforto, pelo simples conforto da modernidade. E criando essa necessidade, muitos profissionais enxergaram a área e foram buscar se especializar. Mas eu digo uma coisa, doutor, o conhecimento que o brasileiro adquiriu em 10 anos, os norte-americanos precisaram de 50. Foi fantástico. Eu acredito que daqui a 10 anos e muita coisa a gente vai ser holofote no mundo. Eu acho que em 10 anos o Brasil já ultrapassa todos os outros em relação a muita coisa do esporte, né? Obviamente, você vê não vou dizer decadência do Brasil no futebol, mas você vê já o Brasil era dominante no futebol, no mundo inteiro, e você já vê uma igualdade com vários outros países. Os árabes estão dominando muita coisa, então você vê já um balanço no futebol. No fisiculturismo, que o Brasil era muito atrás, hoje você vê o Brasil batendo de frente com vários países. E eu digo que daqui a uma década o Brasil ultrapassa todo mundo. Assim, é porque existe todo a mercadologia, o que é que se é interessante, o que é que não se é. Pensando em atletas, eu ainda acho que o Brasil vai sempre ser defasado mediante a outras potências, porque investimento. Infelizmente, o investimento em cima do nosso material bruto, que são os atletas, é baixo, é pequeno, eles não têm a mesma acessibilidade, não têm a mesma qualidade de treinamento, de equipamento, de estrutura, né? Essa ascensão do fisiculturismo tem dado-se por questão que lá fora o fisiculturismo não está sendo mais tão rentável quanto era. Então eles estão se espalhando. Estão migrando os grandes empresários. Não porque o Brasil
vai se tornar melhor em si, é porque não está sendo mais interessante lá deixar ele centralizado nos Estados Unidos. O Brasil é gigantesco. Um evento, uma venda de suplementação, um curso atinge muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Só São Paulo é maior do que o Japão, então é melhor divulgar o fisiculturismo lá ou aqui dentro. A gente tem muito mais consumidores. O futebol ele tem baixado exatamente por isso. Qual eram os campos de treinamento? As escolas de treinamento aqui no Brasil? Os campinhos do meio da rua. Não tem mais campinho. Tudo se transformou em casa, em prédio. Então os nossos craques, consequentemente, diminuíram. Porque eles não têm mais como praticar. E qual é o moleque da favela, da rua, que consegue pagar uma escolinha de futebol? Lá não, o pessoal pega o Messi com 8 anos de idade, paga $8.000 a ele, apartamento, alimentação, energia e a água para ele e para a família dele. E cuida do cara desde os 8 anos de idade. Então nós vamos perder em tudo que foi interessante para fora, infelizmente por causa do investimento. Claro. Mas a nossa capacidade é fantástica, porque com muito menos a gente encosta em muitos momentos, a gente vence, a gente se iguala. A capacidade do brasileiro eu acho fantástica. Eu acho fantástica. Não sei se é porque já cresce com a dificuldade e tem que vencer, não tem a opção, mas eu acho que o que a gente faz com um pouco de estrutura e incentivo do governo que a gente tem, eu já acho fantástico em diversas áreas. Sem dúvida nenhuma, inclusive, sabe? Porque é o que você está falando de mercantilismo, e os empresários começaram a ver que era interessante espalhar para cá. Como tem outros esportes, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito bem pago. E o que eu digo de brasileiros, às vezes não é nem no Brasil. Né? Como o jiu-jitsu foi para fora, brasileiro se destaca para o jiu-jitsu, vai para fora, ele consegue bons apoios financeiros. E o fisiculturismo, infelizmente, daqui a alguns dias. E a gente já tem vários exemplos aqui de gente que é fisiculturista e foi para fora e está treinando lá fora e está se especializando lá fora e está sendo bem remunerado nesse sentido. Sim. E eu acho que logo, logo vai ter vários empresários de atletas. Cara, uma vez eu fui para um podcast, o cara disse: Thiago, o que é que tu acha da ascensão, desse boom do fisiculturismo? Eu disse: que ascensão, que boom. Eu acho que nem começou isso aí ainda. Eu acho que nós crescemos, nós melhoramos, mas eu acho que a grande ascensão e o boom ainda está por chegar. Está por vir. Eu acho que ainda está por chegar, eu acho que ainda não chegou. Às vezes a gente fala, poxa, hoje tem atletas ganhando 110 mil por mês, 100 mil, 120 mil por mês. Mas isso aí o cara no Fortaleza aqui ganha, um time local. O jogador no Fortaleza ganha. E eu acredito que o fisiculturismo ele tem potencial para movimentar muito mais dinheiro, para um dia poder proporcionar muito mais poder aquisitivo a todos que são envolvidos com o fisiculturismo. O fisiculturismo e fitness, né? Porque hoje se misturam muito. Um não vive sem o outro, né? Hoje a gente tem várias categorias que são mais voltadas para o fitness, né? Como a própria Classic Physique, o Men's Physique. Aí tá vindo agora o Model Fitness. Tem várias subcategorias que ainda não são oficiais que estão surgindo, né? Que é do pessoal que tem uma rotina de vida saudável, de treinamento, de dieta e tudo, mas não quer adentrar tanto, não quer se tornar o atleta do mais alto calibre, quer estar ali dentro daquele padrão. Então tá surgindo muitas, e eu acho também que surgirão cada vez mais novas categorias. Isso também para agregar, para agregar o esporte. Não, depois nós vamos voltar nessa parte econômica aí, que eu gosto também de falar sobre isso, mas já entrando nessa parte de categorias, você hoje é um árbitro. Sim. Me conta um pouquinho como é avaliar, assim, porque eu acho que tem que, ali corta a paixão, corta os vínculos de amizade, tem que ter uma seriedade para ser um árbitro, porque às vezes você pode conhecer a fundo um atleta, você pode ter amizade com outro atleta, mas aí a seriedade, o profissionalismo. Me conta como é isso para essa modalidade. Doutor, o fisiculturismo para mim hoje ele é puro amor. Sou muito grato por tudo que o fisiculturismo proporcionou a mim. Eu nunca tive... Fisiculturismo ele não me trouxe... A minha flor do fisiculturismo, ela só tem rosa, ela não tem espinho, sabe? Tudo do fisiculturismo para mim foi muito bom. Mas hoje, eu não tenho mais interesse em
trabalhar diretamente com fisiculturismo. Hoje meu foco é outro. Então eu estou no fisiculturismo por amor, né? E quando eu decidi ir para o fisiculturismo, eu disse, eu vou para cá para conhecer tudo, né? Eu quero entender disso aqui. Eu costumo dizer que eu não sou o melhor em nada do que eu fiz na minha vida. Eu não sou o melhor treinador, nem o melhor atleta, nem o melhor preparador, nem o melhor posador, não sou o melhor árbitro, sou nada. Mas eu sempre fui o melhor que eu poderia ser, que eu conseguia ser. Eu sempre me dediquei nisso, em ser o melhor que eu poderia ser. Sempre esse foi o meu foco, né? E eu permeei tudo que o senhor pode imaginar do fisiculturismo. Desde o treinador, ao professor de poses, ao árbitro, ao organizador de evento e ser atleta. Então eu sei na pele o que um atleta passa. Eu fui lá e passei, eu fui lá e fiz. Eu por muito tempo fui aquele cara, aquele cientistazinho maluco, é tipo assim, dá um shot de insulina aqui, vamos deixar aqui dar hipoglicemia para eu ver como é que é, para eu sentir a sensação de hipoglicemia. Quando eu começava dando, aí eu comia alguma coisa, era assim, desse nível. Tipo o laboratório, você era o seu laboratório mesmo. Sim, era tipo assim, 400 de cafeína é pesado? Vamos tomar aqui 400, ver o que é que eu sinto, ver qual é a sensação, o que é o mal-estar que eu sinto. Era desse jeito, a esse nível. Eu queria entender da forma mais verossímil possível o que é que um atleta passava. Nossa. Né? Pessoal, só para explicar aqui, o Thiago não está incentivando ninguém a fazer laboratório, não, tá? Isso aqui é um trabalho muito sério, ele é um profissional. E ele está contando exatamente as experiências que ele fez, Sim. como vários old school também fizeram. Não, isso aí era assim, ó, com um profissional aqui do meu lado. O cara não é irresponsabilidade não, viu, pessoal? Fica tranquilo que nós estamos falando papo sério aqui. Aí, então eu sei tudo que o atleta passa. Teve um evento que eu fui arbitrar nesse evento, eu era árbitro central no evento. Quando eu cheguei no evento, tinha um rapaz que eu tinha tido um debate mais fervoroso com ele num grupo de estudos, né? E ele até se alterou comigo e tudo. Quando eu cheguei nesse evento, ele estava lá para competir. E eu notei que quando ele viu que eu era o árbitro central, ele ficou muito apreensivo. Eu subi, fui lá atrás e disse assim, opa, boa tarde, meu irmão. Cara, você não se preocupe que a discussão que a gente teve naquele dia e tudo, em nada vai influenciar no seu julgamento. Se você for melhor, você vai ganhar. Porque eu sei por tudo que você passou aqui, a gente se dando bem ou não. E você vai ser julgado pelo que você conquistou com sua preparação. Por nenhum fator pessoal você será julgado. Eu fiz questão de passar essa tranquilidade pro cara poder subir à vontade, pro cara poder subir bem. Porque lá eu estou trabalhando. Exato. Eu estou trabalhando, é um trabalho. E o meu trabalho, ele tem um objetivo, e esse objetivo tem que ser atingido. Que é escolher os melhores atletas. Se eu não fizer isso, eu não atingir o meu objetivo. Se eu não atingir o meu objetivo, eu não sou um bom profissional. Então você tem que ser puro. Tem que ser como o martelo do Thor. Só levanta quem é digno. Claro. É esse profissionalismo que eu ia te perguntar, porque assim, da mesma forma que você pode ter tido divergências com alguém e hoje está julgando essa pessoa lá na competição, você pode ter amizade com alguém e da mesma forma você vai dizer, olha, eu sou seu amigo, mas aqui a gente está julgando o que vai ser melhor, ou o que vai fazer melhor. Eles põem aí no palco, assim na tela, a gente vê uma apresentação, só para as pessoas entenderem como é um espetáculo, né? Rapaz, o que você sobe lá é um espetáculo de verdade. Pelo adjetivo, eu agradeço. Mas coloca eles aquela apresentação dele para vocês entenderem. Olha só, dá o play aí. Tem como maximizar, Elis? Não é o máximo. Que é a tela do Instagram. Entendi. Não, mas eu acho que eu consigo baixar aqui. Eu vou tentar baixar aqui e te mando, Elis. Mas a gente pode ir falando. Olha a apresentação, pessoal. E eu vi essa apresentação e ela tem uma movimentação de acordo com a música. É fantástico. Por isso que eu vou tentar baixar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu consigo baixar aqui, mas aí, Thiago, pode ir comentando sobre essa apresentação. Uma coisa legal nessa apresentação foi que quando eu desci,
no dia tinham pessoas que chegaram perguntando os donos do evento e tudo, se eu era algum convidado especial, se eu era alguma pessoa que estava fazendo uma participação especial, porque só eu tinha feito uma apresentação, né, no evento. E na verdade não, todos os atletas têm o seu momento de se apresentar, porque acharam tão diferente do que era do convencional de hoje, porque isso, se você visse há 20 anos atrás, era comum. Eu, na verdade, poderia ser um dos mais fracos me apresentando, porque nós tínhamos verdadeiros showmans há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. É uma cultura que se perdeu no fisiculturismo muito, né? Porque a gente foi deixando isso de lado. Inclusive, no evento que eu promovi, a melhor apresentação da noite ganhou premiação, ganhou troféu, como se fosse um campeão de físico também. Você poderia nem estar com o melhor físico, doutor, mas se você fosse a melhor apresentação da noite, você também sairia premiado, para valorizar esse momento. Top. Porque também necessita esforço, necessita tempo, necessita dias. Eu demoro escolhendo a música, eu demoro criando a apresentação, eu demoro melhorando a apresentação. Quando você bota dentro de uma rotina de 1h30 de treino, de às vezes 1h30, 2 horas de cardio, você ainda tem que colocar mais 20, 30 minutos de treino de pose, já é puxado. Então eu acho que a gente tem que valorizar quem sobe e faz direito. Que eu costumo dizer que eu sou apenas competente me apresentando, porque para mim fantásticos é Lila Brada, Bob Perry, né? Outros níveis de atletas. E aí, o que eu te digo é, independente do cara ser muito bom, ele tem que treinar à parte só pose. Sim. Porque eu também já presenciei os caras muito bons, mas não sabia pousar e perdeu. Pronto, vou lhe dar um exemplo. Uma vez, eu arbitrei uma competição que eu vi o rapaz lá embaixo. E o rapaz, ele estava muito bom. Quando ele subiu, ele era superior ao rapaz que tirou o primeiro lugar. O físico dele era superior. Só que todas as poses dele, em nenhuma delas ele contraiu nem glúteo nem coxas. O árbitro julga pelo que ele vê em pose. Se você conseguiu criar uma ilusão que suas costas são mais largas do que a do outro, posando, para mim o que importa é o que eu estou vendo. Se elas são ou não, não me importa. O que importa é o que você conseguiu criar naquela pose, naquele momento. Por exemplo, se eu tenho essa largura, se eu faço isso, eu fico mais estreito. O árbitro vai julgar, o Thiago Lourenço é estreito. Ele não vai julgar que, não, mas o Thiago Lourenço é largo, é porque ele está se encolhendo. Em repouso ele tá... Não importa, é em pose. Aí o árbitro não vai dizer, não, mas o Thiago Lourenço é mais largo do que o Adriano Antunes. É porque ele está se encolhendo. Não, é o que ele está vendo. Se naquele momento eu estou estreito, eu estou estreito. Ele está apresentando isso. Se naquele momento eu não coloquei força na coxa, para o árbitro eu não tenho cortes na coxa. E esse rapaz, ele com físico, era muito fácil ele vencer o primeiro. Só que, infelizmente, ele não soube posar. E eu tenho que julgar pelo que eu estou vendo. É uma pena, porque... Mas ele perdeu. Ele ficou em segundo lugar simplesmente porque pousou ruim. Foi uma das vezes que eu fiquei mais assim, poxa, o quanto valorizou. Aí o senhor imagina quando vai chegando no topo do mundo. Quando vai chegando no topo do mundo, não existe ninguém ruim. Não existe ninguém ruim. Todo mundo lá é leão. Então, todo detalhe faz a diferença entre o campeão e o perdedor. Porque eu costumo dizer que só existe um campeão, que é o primeiro. O resto todo é desafiante a campeão, né? O cara fala assim, top 1, top 2, top 3. Pra mim só existe top 1. Topo só tem no primeiro, né? Existe segundo, terceiro e quarto. Mas top 2 e top 3 não existe. Eles chegaram lá, né? Eu acho que eles já são campeões de terem chegado lá, mas naquela competição só sai um vencedor. Só sai um vencedor, né? Entendi. Aí, então, imagina, você pega, por exemplo, vamos colocar um exemplo que todos vão conhecer, o nosso Ramondino, né? Uhum. Quando ele sobe com o Sebum, cada detalhe na pose pode fazer a diferença. São dois caras fantásticos.
Então, aí, o posar melhor pode definir quem vai ganhar ali. Entendi. Eles podem estar com um físico muito parecido, mas a pose pode diferenciar ali o campeão. Sim. Sim. Sem sombra de dúvida. Sim. O simples fato de você faz um duplo bíceps. Simples fato de você rotacionar para cá, seu bíceps ele já busca outra amplitude, outra angulação. Aí é o que o árbitro está vendo. É como eu digo, o árbitro não tem obrigação de ver o atleta tem a obrigação de se mostrar para o árbitro. Entendi. Ah lá, agora eu coloquei. Acho que agora dá sozinho na tela ali. Mas vamos tentar colocar o áudio, Ulisses, porque eu acho que merece. Até se conseguisse cortar esse vídeo a parte de baixo ali. Olha que legal. Todos os toques da música. E a questão até das poses escolhidas, tem que ser poses que combinem com o meu físico, não são escolhidas aleatoriamente. Não, é toda uma ciência, assim, você vai ter que falar, olha, pra minha categoria, pro meu físico, exatamente, eu tenho que fazer isso aqui. Só que tem que ser uma coreografia que é memorizada, não é que o cara vai lá em cima e faz o que vier na cabeça dele na hora. Legal, né? Passa um filme na sua cabeça, não passa não, cara. Esse dia foi um dia muito, muito gratificante. Nesse momento aí, ó, quando eu terminei isso aí, eu vi quase 1000 pessoas todas de pé me aplaudindo, quem conhecia e quem não. Eu nunca vi isso em um campeonato. Eu já fui pra Arnold Classic, eu nunca vi isso no campeonato. A única vez que eu vi isso foi quando o Brandão entrou aqui no Brasil na última competição dele, porque ele é o astro máximo, né? E foi muito emocionante, porque aí eu costumo dizer que ser o campeão do povo é tão importante quanto tirar o primeiro lugar. Eu acho que mais importante, sabe? Muito mais importante. Você chegar na competição e todo mundo, cara, querer te ver, querer te torcer pra você. Você não foi o melhor da noite, mas você ganhou o carinho do público, é muito legal. É muito fantástico, porque o reconhecimento é muito importante também, do trabalho feito, a confirmação do trabalho feito. E quando você se apresenta para outras pessoas. Eu costumo dizer isso, pessoal, vocês têm que equilibrar entre o que vocês querem, o que vocês gostam, e o que também vai agradar o público, porque vocês estão se apresentando. Vocês têm que conseguir gerar essa conexão, esse impacto com o público. Não é só, por exemplo, eu gosto de várias poses, mas existem poses que não me convêm. Várias poses do Arnold eu poderia ter colocado aí, mas meu físico não fica bom para essas poses. E as pessoas olhariam, iriam olhar e não iriam gostar. Então você tem que gerar essa simbiose entre você e o público. Porque aí é o momento do atleta. É 1 minuto que você batalhou 1 ano para subir aí em cima. Sabe, eu acho que às vezes a pessoa diz assim, não, Thiago, tu disse que tu não liga muito pra... Eu não gosto nem de falar a palavra vencer, a palavra tirar o primeiro lugar. Porque quando eu me olho de manhã, no dia da competição, eu lhe digo com toda honestidade, eu já me sentia vitorioso, doutor. Já me sentia vitorioso, porque eu sempre consegui me superar em todas as preparações. Aí o pessoal diz, não, Thiago, tu fala isso porque tu nunca perdeu em nenhuma competição. Mas isso foi apenas um acaso, né? Naquele momento eu era o melhor atleta, mas poderia também não ter sido. Poderia ter tido um atleta melhor do que eu. Mas a entrega, eu ver que eu tinha evoluído o meu físico, porque eu acho que se você está em constante evolução, 1 hora você chega. Se você está subindo o degrau, 1 hora você chega no final da escada. Mais devagar ou mais rápido é uma variável, mas se você está subindo o degrau, 1 hora chega no final da sua escada, né? Mas esse momento aí, para mim, eu ver a aprovação do público é mais importante do que eu tirar o primeiro. Nossa, não é muito. Eu acho muito mais válido, inclusive até principalmente para quem está querendo ascensão de carreira.
ele ganhou aquela competição, mas o público não gostou. Isso pode te dar um estímulo lá na frente, mas não é o mais legal. Não, e assim, ó, doutor, eu lhe digo isso e eu tenho certeza que... e essa não é nem a apresentação que eu mais gosto, mas essa foi a que mais impactou. E nesse evento, até hoje as pessoas falam, até hoje no site lá internacional da WBPF e tudo, tem pessoas curtindo esse vídeo, atletas de fora perguntando se pode usar minha coreografia, minha música. Eu disse, não, caraca, a música não é minha não, a música é da internet, eu digo, né? E tudo, fechei contatos de fora para ensinar poses, tudo, então foi assim, algo muito maior do que um primeiro lugar. Pois é essa conexão que você faz com todos que estão envolvidos no negócio, é muito maior do que o primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Tiago, hoje a gente colocou ali vários títulos, né, que você queria falar sobre qualquer coisa envolvendo isso, que você sabe muito, mas assim, sobre as performances, questão de aeróbica, como é o seu dia a dia como treinador, como é que é o seu dia hoje? Vamos lá, né? Hoje a gente tem muita informação. Isso é bom, mas como o senhor disse, ao mesmo tempo é ruim, porque você filtrar essas informações e categorizá-las é muito difícil. As pessoas não têm um entendimento tão claro do exercício de força ou do aeróbio, do exercício necessário para você ou necessário para mim, o porquê estar fazendo aquilo. Por exemplo, eu vejo até muitas pessoas não conseguem dar uma explicação simples para um exercício aeróbio, por exemplo. O cara diz assim, Tiago, o aeróbio é necessário? Eu te digo, depende, para quem? Ele é necessário para quem? Tem pessoas que gostam de treinar 2h30. Aí tu vai dizer, não, Tiago, mas não é legal para quê? Não é legal para hipertrofia, talvez, para o cara que treina em alta intensidade. Mas o cara que gosta de levantar peso em média intensidade por 2h30, porque ele gosta. Eu já peguei cliente assim. Já peguei cliente dele fazer, ele ter exercícios no treino dele, porque ele se sentia bem fazendo, não ia prejudicá-lo. Já peguei pessoas assim. Então não, essa não pessoa... era competidor. Não era competidor. Então, e a pessoa para treinar, tem pessoas que treinam buscando uma maior resistência cardiovascular com 30 segundos de descanso. Eu já escutei gente dizendo que é besteira. É coisa de personal que quer terminar a hora rápido, né? Mas nem todo mundo treina para ficar grande. O treinamento, ele tem diversas vertentes. Vai até para você se desestressar do dia, para uma cura de uma depressão. Aí a gente mantém a caixinha fechada, pensando só o que é melhor para ganhar músculo, o que é melhor para queimar gordura, e não é só isso. Esses são dois dos processos que existem dentro de uma infinidade que o treinamento pode lhe proporcionar, seja ele qual for, né? Então quando a gente vai analisar uma condição, a gente tem que ter um pensamento muito amplo. Por exemplo, às vezes eu já vi gente dizer assim, não faça o cardio para você ir melhorando sua capacidade cardiovascular. Mas todos os dias a pessoa sobe na esteira, faz 40 minutos de cardio na velocidade 5. Ela vai melhorar a capacidade cardiovascular dela? Vai, nos primeiros 20 dias. Nos próximos 2 anos, não. Porque ela não está mais gerando adaptação. Claro, ela está andando como se ela estivesse passeando no ali já se tornou normal para ela. Aí ela aí ela tem que ir para 5.2, para 5.4, para 5.6, para continuar gerando novas adaptações. Claro. Né? Só que aí beleza, ela foi. Aí na 6, na 6.2, na 6.4. Será que é interessante se ela quer ganhar musculatura para a realidade dela? Entendi. Então, eu vejo alguns entendimentos muito fechados ainda. Muito engessados. Eu ia te falar exatamente isso, Thiago, porque o que eu vejo hoje, claro, eu acho que é muito difícil hoje uma pessoa chegar e querer criar uma coisa nova ali, um padrão novo, porque a informação está chegando para todo mundo. Mas eu vejo muitas coisas, inclusive você está falando de educação física porque é a sua área, mas a gente fala de nutrição, a gente fala de medicamentos, a gente fala de uma série de coisas que vem engessado da faculdade e o cara, só aquilo para ele é correto.
Inclusive, quando você fala para quem, porque às vezes o cara fala, não, eu tô falando isso aqui é a verdade. Eu falei, não, isso é a verdade pro fisiculturismo. Mas se você pegar um aluno que ele tá buscando ciclismo, essa sua verdade já não encaixa. Então é muito importante você falar o depende, porque nós estamos falando de individualidade. Nós estamos falando de especificidade. Porque objetivos diferentes. Claro, cada pessoa é uma pessoa. E isso é muito importante. Hoje em dia, você abrir a mente de alguns novos, porque existe um horizonte muito maior do que o que ele está enxergando. Muito maior. E a interpretação é muito importante. Porque às vezes você tem as ferramentas, mas se você não... Se o senhor me der um quadro com as melhores tintas e os melhores pincéis, eu não vou fazer uma obra de arte, porque eu não sou um pintor. Então, as ferramentas, elas são importantes, mas não são o principal. O principal é você saber quando, para quê, como, para quê e quando. Você tem que ter muito claro isso na sua mente. Eu vejo, por exemplo, um treinador dizendo, mas o cara, fazer exercício aeróbico é importante porque queima gordura, porque vai melhorar a sua capacidade cardiovascular, vai ajudar no seu treino de hipertrofia e tudo. E se eu disser que depois de uns 20, 30 dias, ele nem compensa mais a queima de gordura, nem tem mais mudança de cardiovascular? Aí tu diz, e aí, Thiago, o aeróbio não serve mais para nada? Serve. Consumo de caloria. Você pode comer um pouco mais fazendo aeróbio. Você pode deixar a sua dieta mais nutritiva, porque você está tendo um gasto calórico maior. Assim como o cara que treina mais pesado, ele pode comer um pouco mais. Aí tu diz, não, Thiago, mas o aeróbio usa prioritariamente a queima de gordura. Mas a gente já tem bons estudos de entidades grandes, recentes, mais antigos, que todo indivíduo que consegue metabolizar muito bem gordura para agregar, tem um crescimento na mitocôndria que ele também guarda mais gordura. Então ele se tornou eficiente em gastar, mas se tornou ineficiente em guardar. Armazenar. Entende? Então, porque o corpo busca o quê? Equilíbrio. Homeostase. A grande palavra homeostase. Eu gosto de falar equilíbrio, né? Porque homeostase entendi. Né? O corpo ele busca equilíbrio. Então aquela queimada de gordura que tu tá fazendo aeróbico, para ti não tá mais resolvendo nada. Porque tu se tornou melhor em guardar. E se eu te disser que depois de um tempo, se tu não adaptar teu aeróbio, o teu treino de musculação, ele mantém a tua capacidade cardiovascular que tu conquistou de um aeróbio fraco, lógico, né? Ele consegue manter sozinho. Se tu preferir não fazer aeróbio, segurar mais a dieta, acochar mais a dieta e estiver suplementando legal e tudo, tu pode. É uma alternativa para quem não suporta, por exemplo. Você passa ali se adaptando ao aeróbio 3, 4, 5, 6 meses, depois você pode até dar uma tirada nele ou fazer ele dia sim, dia não. É uma alternativa, tem gente que não suporta. Aí a gente pode fazer, sabe o quê? Enganar o corpo. Faz 20 dias de aeróbio, faz 20 dias de HIIT, treinamento intervalado, que aí nem dá tempo do corpo ficar bom numa coisa nem noutra. Então ele sempre está sofrendo o impacto do estímulo. Aí volta de novo para o aeróbio depois de 20 dias, depois muda para... Entende? Então esse entendimento que hoje eu vejo que está muito falho nas pessoas. Elas não conseguem entender o porquê, para quê e quando. E, inclusive, isso daí é uma das maiores justificativas para as estagnações. O cara fala, cara, não saio daqui, não saio do lugar, porque ele não está fazendo o que eu gosto de chamar de choque metabólico, que é isso que você está dizendo, de assustar o corpo e fala, cara, mas você estava fazendo, era isso aqui, e de repente você muda e faz um estímulo diferente. E aí a pessoa está estagnada, ela não sabe por que ela está estagnada. Mas aí agora, graças ao nosso querido Thiago Lourenço, você já sabe, né? Por que você está estacionado aí. Então a gente tem que ter primeiro o conhecimento. Óbvio. Tem que ter o conhecimento e a sensibilidade para aplicar o conhecimento. O pessoal diz, Thiago, o que é que tu acha do levantamento terra, por exemplo? Acho legal, cara. Mas tu acha que... Agora, se eu acho funcional para ti, é outra história. Hoje a gente vê... Porque tudo vive muito também do lance da moda, né? Surge uma coisa nova, todo mundo quer fazer, quer usar. Mas eu vejo, por exemplo, durante um período, agora diminuiu mais, várias pessoas fazendo na academia o levantamento terra, que é um exercício extremamente antigo, mas agora ele entrou no hall da moda também. Mas e aí, será que essas pessoas estão fazendo com consciência do porquê estão fazendo?
e para que estão fazendo, ou se estão só fazendo. Eu já vi gente fazendo levantamento de terra porque quer trabalhar glúteo. Eu disse, poxa, mas a gente tem milhões de outras opções para trabalhar glúteo melhor. Será que tu deveria estar fazendo levantamento de terra para glúteo? Tem gente que não sabe nem a diferença de um agachamento de terra para um levantamento de terra. As pessoas tentam muito imitar o levantamento de terra do powerlifting, né? E as pessoas têm que eles agacham pouco e tudo, não buscam agachar tanto, que eles abrem, alguns têm uma postura mais aberta das pernas. Mais sumô. Por quê? Porque no powerlifting, o único objetivo de um levantamento terra é você deslocar o máximo de carga possível do chão com extensão de quadril. Acabou. Se está trabalhando bem quadríceps, posterior de coxa, abdômen, crista ilíaca, transversos, glúteo, não importa para eles. É uma competição. E o corpo é completamente diferente. Sim, não estou nem entrando aí ainda. Então, olha o objetivo que é o levantamento terra. Levantar o máximo de carga possível. Não é trabalhar o corpo. Tirar da terra. Não é tirar da terra. Acabou. O objetivo do levantamento terra é esse. Será que é interessante mesmo a gente trazer para dentro da sala de musculação? E eu tô falando porque eu sou um cara que faço levantamento de terra há muito tempo. E eu faço, sabe por que eu faço levantamento de terra? Por diversão. Eu gosto. Eu não tô pensando ali em momento algum em hipertrofiar nada. É algo que eu acho divertido, eu gosto, eu curto fazer. Ponto. É um objetivo. Me divertir ali naquele momento. Aí, será que para quem realmente quer evoluir um glúteo, um quadríceps, não é mais interessante o agachamento terra? Que existe uma diferença. Levantamento terra, depois que você levantou a carga, a fase excêntrica não importa. Muitos até praticamente tacam a barra no chão para economizar a fase excêntrica. Que a gente hoje sabe que a fase excêntrica é tão importante ou mais do que a fase concêntrica para a hipertrofia. Mas aí a gente sabe que hoje um exercício para glúteo, o interessante seja de 90 graus até embaixo. Aí o cara faz levantamento terra, não chega nem aos 90 graus. Será mesmo que a pessoa está recrutando glúteo só porque ela está espremendo o glúteo no final do exercício? Entendi. Será? Então tem todas essas vertentes que as pessoas não fazem a mínima ideia. Para a última moda agora, por exemplo, é aquele stiff com as pessoas se apoiando no rack machine, né? Uhum. Aquilo tem um embasamento, tem. Mas as pessoas não estão fazendo por causa do embasamento, estão fazendo porque tem gente grande fazendo. Pronto. Aquilo tem um motivo, tem um embasamento, tem um momento. Aquilo traz mais pressão para a coluna? Será que traz? Aquilo recruta mais o quê? Aquilo recruta mais posterior de coxa, a gente sabe que recruta. Mas aí eu vou deixar uma pergunta no ar. Recruta mais, menos ou igual ao glúteo? Ei, cara. Deixa essa pergunta no ar pra turma aí. O papo tá ficando muito sério, tá ficando muito técnico, mas pronto. É legal pra vocês aí eu tô entenderem falando isso porque eu tô vendo muita menina fazendo. Aí tu imagina, ela tá adicionando um exercício que talvez recrute menos o glúteo dela. Nenhuma mulher quer isso, na face da terra. Entendeu? Então, tem que entender o que, por quê, para quê, quando. E hoje eu acho que a principal falha desse nosso mundo é saber quando aplicar e como aplicar. Porque informação hoje a gente tem muita. Mas Thiago, uma avalanche de informações. Aí é a problemática. E aí tem as pessoas que querem imitar. E aí ele quer fazer uma variável da variável que alguém criou há muitos anos atrás. E aí ele quer falar que é ele que criou esse movimento, ele que criou aquele exercício. E aí a gente começa a ver aberrações na academia. Você já deve ter tido contato com alguns movimentos anormais na academia e fala, cara, para que aquele cara está fazendo aquilo ali? Por que ele está orientando aquilo ali? E aí a gente começa a ver acidentes na academia. E aí começam as pessoas a falar, não, mas é porque musculação machuca, musculação lesiona, eu prefiro fazer só o meu aeróbico, eu prefiro fazer um funcional, eu prefiro fazer outra coisa. Mas muitas vezes é por desconhecimento ou até por aventura de querer criar uma coisa nova. Sim, e a necessidade da mudança. Quando a gente sabe que muitas vezes para a gente chegar no objetivo, a rotina tem que fazer parte da nossa vida. E dentro de uma rotina é exatamente não ter tanta mudança, porque a gente tem que estar fazendo sempre a mesma coisa com excelência todos os dias para a gente chegar onde a gente quer chegar.
Vou dizer outra coisa aqui que o pessoal vai me apedrejar, o pessoal do fitness assim, do momento, né? É assim que tem que ser. Pô. Hoje está muito em alta o produto consultoria online. Inclusive eu vendo produto consultoria online, certo? Mas se eu lhe disser que não é legal ficar mudando treino, você está sendo contraprodutivo. Mas como assim? Mas ficar sempre mudando treino de aluno, em muitos momentos. O aluno, quanto mais treinado, menos treino se muda. Por quê? Todo treino ele tem uma necessidade específica. Entendi. E quando você é uma pessoa mais treinada, essas necessidades vão ficando mais específicas e mais difíceis de ser mudadas, modificadas, principalmente quando a gente fala em musculatura, né? Se eu montei aqui o melhor treino que eu julguei para desenvolver o ombro de um aluno, e aquele aluno é um aluno muito bem treinado, ele não vai mudar o ombro dele em um mês. Ele não vai mudar o ombro dele em 2 meses, ele precisa de uma constância. O cara muito bom, o iniciante ele consegue, ele vê a mudança semanal. Mas o cara muito bem treinado, e existe uma coisa que é assimilação por repetição. Quanto mais a gente faz, melhor a gente se torna. Então a conexão neuromuscular, que é o sinal que o seu cérebro manda para a sua musculatura, vai se tornando cada vez mais eficiente e econômica. Então você consegue ter mais força, fazer um movimento melhor e recrutar musculatura melhor. A gente tem estudos que, pessoas que passam mais tempo, pessoas treinadas que passam mais tempo com o mesmo treino evoluem mais do que pessoas que estão sempre modificando. Porque quanto mais o senhor fizer um supino reto com barra, mais técnico o seu corpo vai se tornar. E cada vez mais o senhor vai conseguir se focar no peitoral, em levantar com o peitoral. Assim como nós temos estudos que se a gente se concentrar no músculo que a gente está treinando, a gente já tem indivíduos que conseguiram até 12% de melhor recrutamento da musculatura. É muito 12%. É muito. Não são todos. Teve indivíduos que conseguiram só 4%. Mas quando você fala, a minha pergunta assim, até porque talvez muita gente que está em casa aqui agora não são treinadores, não são atletas de alto rendimento. Quando você fala não mudar o treino, é não mudar o tipo de treino. Mas evolui a carga, evolui o treino. Vou entrar aí. Evoluir o treino é diferente de diferenciar o treino. É diferente, totalmente diferente. É o mesmo treino. Aí vamos lá. Eu formatei aqui 4 exercícios. Eu posso fazer diversas variações utilizando os mesmos exercícios. Posso aumentar a carga? Não posso? Pode. Posso aumentar a carga. Posso aumentar a repetição? Não posso? Posso aumentar a repetição. Posso diminuir ou aumentar o tempo de descanso? Não posso? Pode. Posso diminuir a velocidade da execução? Posso? Posso aumentar a velocidade da execução também. Eu posso trocar a ordem dos exercícios. Não posso? Pode. Tudo isso o corpo ele vai sentir um impacto e vai continuar sendo eficiente em tudo que ele está fazendo, porque ele sabe fazer aquilo. Ele está fazendo aquilo diariamente. Mas é o mesmo treino. É o mesmo treino. Entendi. A gente só mudou as variáveis do mesmo treino. A gente não ficou... Hoje é supino reto, amanhã é supino inclinado. Aí quando a gente atinge certo objetivo, que é desenvolver isso, aí agora está na hora da gente dar um novo estímulo para o nosso treino. Que assim... Vamos lá, para pessoas normais, a cada 2, 3, 4 meses faz essa alteração, tá ótimo. Mas tem gente que está mudando o treino de mês em mês. E principalmente quem é acompanhado online, que precisa desenvolver técnica e desenvolve mais lentamente. Quando você é acompanhado presencialmente, você desenvolve técnica mais rápido porque tem uma pessoa ali lhe corrigindo diariamente. Então a evolução é muito mais rápida de técnica. Mas quem treina só evolui tecnicamente mais devagar. Era até uma pergunta que eu queria dizer. Quando o cara treina online, você não consegue ver se ele está executando bem? Pronto. Aí é onde a gente entra no próximo passo. Que é essa... Eu costumo dizer que hoje o produto online que está sendo vendido, ele é o melhor do que nada. Mas que ele está muito longe de ser bom. Eu vejo hoje treinadores que chegam a
50 mil clientes online por mês. Como é que você atende 50 mil? Ou seja, eu não estou falando vender um produto. Vender. Eu estou falando acompanhar uma pessoa. Pois é. Aí eu vou dizer para o senhor, eu consigo, morrendo de trabalhar, hoje, atender 30 alunos online. Aí como é que funciona porque o produto online, ele para o treinador é muito desgastante. Quando você quer fazer algo de excelência, mas aí também ele proporciona a comodidade do aluno, entendo. Porque o cara tem que viver me mandando vídeo, aí eu tenho que estar assistindo os vídeos dele treinando. Aí eu tenho que estar fazendo explicação via áudio, gravando vídeo. É no meu tempo, não é no tempo dele, porque eu não tenho tempo de estar vendo no treino dele. Eu estou dando minhas aulas, estou fazendo minhas coisas. Então fica essa troca. Às vezes uma correção que eu poderia demorar 15 minutos aqui presencialmente, eu demoro 2 dias, porque fica. Aí ele também só vai olhar no horário dele a minha resposta, aí fica aquele leva e vai. Aí ele grava de novo, aí ele corrige uma coisa, mas deixou outra. Então, para você ter esse atendimento online, tem que ser muito humano também. Tem que ter aquele contato constante. Aí o atendimento online, ele precisa de mais dedicação do cliente, porque se o cliente não estiver lhe dando feedback, não vai funcionar simples assim. Porque assim, hoje eu tenho certeza que o senhor atende seus clientes da forma que o senhor pode, mas o senhor não tem tempo para estar cobrando de cada um. Isso a gente não tem esse tempo. Claro. Se o cara entrar em contato com a gente tem todo o prazer de colaborar, a gente acha bom, porque a gente sabe que o cara está seguindo e a estratégia está funcionando. O cara está aplicando o que a gente prescreveu. Mas a gente não tem como pegar aqui no WhatsApp e sair. E aí, fulano, como é que tá? E aí, fulano, me dá... E aí não tem, é impossível. Inclusive, eu quero falar sobre isso. Nem tinha visto que o senhor estava aqui, cara. Seja muito bem-vindo, viu? A ideia do nosso suporte... Hoje eu tenho uma equipe de suporte, porque eu realmente não posso ficar lá pegando a mão da pessoa. Não dá. E mesmo assim... 10 dias depois que o paciente é atendido lá no nosso encontro, a nossa equipe só escreve para ele e fala, cara, tá tudo bem, porque o cara sumiu. E eu falo com meus pacientes, você não tem que me escrever todo dia para falar, ai, bom dia, não é isso. Mas é dizer, olha, tá tudo tranquilo aqui, eu tô evoluindo bem, para dar um feedback. O ruim é quando o cara desaparece, e aí depois ele volta 3 meses depois e fala, não, doutor, é porque no primeiro mês eu senti não sei o quê. Pronto, ficou descontinuado aquela corrente do que estava funcionando. Pois é, e assim, porque e a gente tem o prazer de fazer dar certo, a gente que trabalha com isso, né? A gente tem, às vezes o cliente, eu até tento explicar, olha, se você mandar 100 mensagens eu não vou achar ruim, eu vou achar ruim se ficar uma dúvida, você passar 1 mês errando e a gente não atingir os objetivos que a gente quer. Eu tento deixar isso muito claro com eles. Então... a gente tem que ter muito cuidado hoje com o que é vendido às pessoas, né? Porque hoje, com o mundo do marketing e o mundo de negócios, eu vejo, por exemplo, pessoas pagando consultoria online mensal. Raramente vão precisar disso. Raramente vão precisar disso. Eu vejo pessoas comprando suplementação, comprando não sei o quê, sendo que elas ainda não estão nem comendo direito. Sendo que elas ainda não estão nem treinando direito. Aí você recebe assim as perguntas mais absurdas. Thiago, isso aqui emagrece? Isso aqui emagrece? Aí sempre a minha resposta é a mesma. Eu digo, ajuda. Porque assim, o que te emagrece é o treino e a dieta. Todo o resto é uma ajuda, é um suporte ao teu treino e à tua dieta para maximizar esse resultado. Mas enquanto o treino e a tua dieta não estiver alinhado, você não vai conseguir seus objetivos. Você pode ter todos os recursos. Hoje a gente vive uma realidade que, por incrível que pareça, os recursos são mais fáceis. Porque os meus clientes mais ricos, mais endinheirados, são os que têm mais dificuldade de atingir os objetivos. Mas é porque eu acho que eles têm muitas dispersões. E aí o cara que tá só para isso, ele dedica mais. Mas uma unanimidade que você falou, Thiago, você falou uma frase que é unanimidade aqui para todos os profissionais que a gente convida. Só lembrando, pessoal, que esse canal aqui tem o objetivo da gente
dar voz para uma pessoa que conhece muito, falar sobre o ponto de vista dele. E se você quiser conhecer mais o trabalho do Thiago, porque eu tinha esquecido de falar isso, você clica aqui, ó, nesse nome que vai aparecer aqui agora, que a Alice vai colocar, ó, tá vendo? Thiago Lourenço, ou THL Personal, a pessoa entra em contato com ele. Mas uma coisa que você falou, Thiago, que é unanimidade, é que muita gente hoje não tem evoluído porque queima etapa. O cara começa hoje, ele já acha que tem... Primeiro, ele acha que tem que ter um tênis específico da marca X para treinar. Aí ele tem que ter a roupa da marca tal para treinar. Aí ele tem que ir na academia mais estrondosa. Aí ele tem que já estar tomando um suplemento. Aí ele já quer utilizar um anabolizante. Aí ele já quer colocar o melhor personal. Cara, eu tô treinando com o mesmo personal do Rafa, do Brandão. E não é por aí, né? Eles queimam muitas etapas quando o cara está começando a aprender a comer, aprender a treinar, aprender a fazer um aeróbico, por exemplo. Essa semana teve um momento muito legal com o meu aluno, que eu tenho um aluno que ele está super focado, inclusive ele é de consultoria online. Mas como eu digo, é esse trabalho diário, ele sempre está conversando comigo. E ele evoluiu de uma forma que nem eu esperava. E eu disse, cara, tu chegou aqui... Tu era um barrigudinho, sem músculo, e hoje tu tem um físico melhor do que o meu. Teu físico hoje é melhor do que o meu. Aí ele até brincou assim, não, mestre, mas a hora que você quiser, você supera meu físico. Porque você tem o conhecimento. Eu disse, cara, tu pode não ter o conhecimento, mas tu pode contratar quem tem, como tu tá fazendo. É obediente. Mas tu tem a força de vontade de seguir o planejamento. Que hoje, na minha opinião, é o mais difícil. Hoje em dia está mais fácil as pessoas terem dinheiro para pagar o profissional, para comprar a dieta, para fazer o treino, para comprar o suplemento, para comprar o manipulado, tudo. Mas está mais difícil elas conseguirem fazer. Não executa. É incrível, né? Na verdade, se você olhar, você está falando negócio do digital, porque eu acho muito interessante, né? A gente está frequente aqui no digital, mas... apenas 10%, não estou falando de consultoria, mas apenas 10% das pessoas fazem os cursos online que elas compram. 10%. Você imagina que 90% das pessoas que compraram um curso não executa ele. E aí, se você, que não, é impossível, se você não está ali, e aí, vai fazer? E aí, vai fazer? Se você não está ali, 90% dos seus contratados não vão ter resultados. Sabe qual é a diferença, Thiago? E sabe o que me freia de entrar totalmente no digital? É isso. Porque se eu escalo, porque o digital te dá a possibilidade de escalar. Sim. Você atende 50 mil pessoas, sim, escala, a qualidade é péssima. Sim. E aí, se eu não tenho resultados, o que eu vou mostrar para o meu próximo futuro cliente? Eu não tenho resultado, porque eu perdi o domínio da qualidade do que eu entregava. E aí não dá para você escalar. Aí eu vou falar dentro dessa questão do... Porque assim, o digital, vocês sim, 50 mil pessoas é muito? Quando a gente pensa em Brasil, não. Só Fortaleza a gente tem quase 3 milhões de pessoas. Então 50 mil para o Brasil, para a América Latina, não é nada. Então, ele não está preocupado em ter resultado, porque ele separa ali 20 para fazer o marketing dele, dá resultado para 20, e assim ele vai fazendo o marketing dele com 20, e elas vão rotacionando. Ele vai convencendo, contratou 1, 2, 3, 4 meses, não teve resultado, sai, entra o próximo. E entra o próximo, entra o próximo, entra o próximo. E a receita continua funcionando. Hoje o digital roda em torno disso. Se você fizer um curso hoje digital, o cara vai te dizer isso. O cara vai te dizer isso. Ele forma o produto que te faz comprar. E vai rotacionando, porque o digital ele é ilimitado. Quando a gente pensa que o digital ele é ilimitado, 50 mil pessoas, vou até colocar numa escala maior, pensando universalmente, se você é um cara que fala inglês, não é nada. Não é nada. 30, 20, não é nada. Quando você pensa de uma forma universal. Então, para ele, tanto que até eu, porque eu não estou ali no pé, não tenho um compromisso de estar comigo e tudo, eu geralmente fecho 30 clientes online. Eu nunca passo disso porque começa a me prejudicar em dar o retorno necessário para os clientes, né? Até eles têm uma rotatividade maior. Presencial, eu tenho alunos que estão comigo há 6 anos. Porque os caras estão há 6 anos vendo mudanças, vendo evolução. Porque eu estou todos os dias ali com os caras.
Os caras faltam, eu tô lá em contato com os caras. Então é algo que gera uma cobrança bem maior. É um produto mais caro e, por incrível que pareça, as pessoas valorizam mais isso. Certeza. Né? Mas hoje, infelizmente, tem muita gente que só está preocupado em vender. E isso hoje, para mim, eu tenho certeza que para o senhor também, tudo não nos faz bem. É isso que eu ia te perguntar. Como é que porque assim, eu sei como é que eu fiz uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu ia falar, como é que um cara desse dorme? Ele dorme feliz, cheio de dinheiro, mas assim, de coração mesmo. Não é o que ele deveria pensar. Né? Porque a gente dorme com... Eu durmo com a consciência muito tranquila. É bom demais. Muito porque tranquilo. Assim, ó, eu não precisava ter vindo para a educação física. A informática já me dava uma grana legal. Eu vim pelo amor que eu conquistei, que eu adquiri na educação física, porque eu consegui me reerguer com a educação física. Como pessoa, fisicamente, consegui achar um substituto das artes marciais, que foi o fisiculturismo, foi a musculação. Né? Eu meio que substituí o amor que eu tinha pelas artes marciais pela musculação. E assim, por exemplo, eu sou um cara que, por incrível que pareça, eu estou fazendo consultoria online na minha cadeira, lá no meu quarto, ar-condicionado, tudo legal, saio, levanto a hora que eu quero, estou vestido da forma que eu quero e tudo. Eu sinto muito mais prazer em estar dando aula presencial do que fazer a consultoria online. A consultoria online ela é mais obrigação do que a aula presencial, por mais que ela seja infinitamente menos desgastante. Por quê? Porque a certeza que eu tenho que o trabalho presencial vai ter um resultado muito massa, me gera tanto prazer aquilo ali, que eu ainda assim, mesmo sendo mais desgastante, eu prefiro. Se eu pudesse, eu atenderia 70 clientes presencial, 100 clientes presencial, porque infelizmente a gente só tem 24 horas, né? Mas o presencial, quando eu sei que vai ter toda essa dificuldade do cliente se manter focado, se manter em contato comigo, eu sei que é mais difícil dele realmente aderir e tudo, porque eu não gosto, eu já tive alunos, doutor, de ficarem me pagando sem ir, de eu ter que bloquear os caras e dizer, olha, eu não vou mais receber, porque eu não quero só receber. Eu quero receber pelo que eu entrego a ele. E naquele momento eu não estou entregando nada. Porque os caras não querem perder o horário. Entende? Na hora que ele se focar de novo, ele volta. Mas eu não gosto. Isso não me faz bem. Porque, como eu digo, o trabalho para mim... Por exemplo, hoje eu ficasse um cara milionário. Jogar tal e tudo. Eu montaria um estúdio, trabalharia 6 horas por dia com aula presencial. Porque eu gosto. É um hobby para mim, é como eu digo, eu termino o meu dia cansado, mas psicologicamente zerado. Muitas vezes até melhor, porque a convivência com meus clientes me faz bem, muitas vezes, o trabalho em si. Não, mas isso é muito real para minha realidade também. Hoje eu adoro meu consultório, eu adoro ficar lá, eu adoro decorar ele, mudar. Eu gosto quando as pessoas chegam e falam, cara, que consultório diferente, eu gosto de estar lá. Tem dias que eu saio fantasiado, assim, muito no êxtase, falo, cara, hoje foi top. Eu sempre, quando chego em casa, Daniela pergunta, e aí, como é que foi hoje? Falo, cara, hoje foi legal, hoje teve um paciente assim, hoje foi um casal, hoje não sei o que, a gente tomou café e tal. Mas tem dia que eu saio acabado. Por quê? O paciente não está convencido do que ele quer. Ele foi porque ele viu alguém, ele foi porque ele acha que o dinheiro dele vai comprar a saúde dele, ele não vai ter que fazer nada. Aquele médico ele é muito bom, a agenda dele é muito lotada, eu vou lá que ele vai resolver meu caso. Esse cara me desgasta muito, esse cara me destrói, porque eu tô falando para ele, cara, não é isso. Cara, essa cerveja não significa que ela vai equilibrar a sua saúde. Não, ela vai te atrapalhar. Cara, fazer isso aqui no final de semana vai te atrapalhar. Pegar esses lanchinhos que vocês estão pegando vai te atrapalhar. Então tem um monte de coisa que me acaba psicologicamente. Eu fico desgastado. Tem dia que eu falo com a Camilinha, cara, apaga um pouco das luzes aqui, deixa eu dar uma descansada aqui, porque esse paciente, antes de entrar o próximo, esse paciente me esgotou as energias, porque minha mente ficou brigando com a dele. Então, quando o cara vai para academia, ele já está decidido a fazer alguma coisa. Ele pode fazer ruim, mas ele já está lá decidido. O cara, quando ele me procura, às vezes, ele está procurando mágica. E eu estou demitindo. Eu demito, igual você falou que trava, eu demito para pacientes exatamente por conta disso. Porque ele não vai fazer. Se ele não vai fazer, ele não vai me trazer resultado. Se ele não vai me trazer resultado, ele não está no nível do rol de pacientes meus que
estão dedicados a resgatar a saúde. Porque senão ele está perdendo o tempo dele e está fazendo eu perder o meu tempo. Não é o dinheiro que vai pagar meu tempo. Não é a satisfação de saber que mais uma pessoa chegou no objetivo que ele queria. Eu costumo dizer, depois que eu aprendi o que é ser equipe, eu aprendi que, por exemplo, o senhor foi contratado por um paciente. Se ele não aderiu ao seu planejamento, o senhor falhou. Porque é uma equipe. O senhor assumiu a responsabilidade de ser o médico dele e de tratar ele. Se o senhor não conseguiu tratar ele, falhou. Como eu digo muito para os caras, eu disse, cara, que é uma equipe. Se um errou, foi a equipe que errou. Todo mundo erra. Todo mundo que está envolvido no planejamento erra. Por que não usou a didática correta? Por que não indicou um psicólogo? Porque o cara estava precisando era de um psicólogo. Não conseguiu indicar um personal legal pro cara. Errou, a equipe falha. Ali foi uma falha e todo mundo que está envolvido falha. Para mim, quando a equipe não existe, a gente apontar o erro, a equipe errou. Se o senhor por exemplo, o gestor da equipe, o senhor controla o nutricionista, o personal e tudo. Se o nutricionista está errando, se o senhor é o gestor, o senhor tem que trocar o nutricionista. Porque se ele errou, o senhor errou. O erro da equipe, para mim, é escalonado. Então, a partir do momento que eu pego, por exemplo, um atleta, e isso é uma coisa que me chateia muito, que eu vejo que o atleta não faz o que eu pedia, o que eu passava, que ele fazia do jeito dele, eu não estava sendo convincente o suficiente com o atleta. Se aquele cara não está apto a entrar na equipe, que eu não aceite ele. Se aquele cliente não está apto a trabalhar comigo, que eu não aceite ele. Mas se eu aceitei, o sucesso dele é meu sucesso, a derrota dele é minha derrota. Eu até costumo muito dizer, eu disse, cara, eu só não recebo os parabéns que vocês recebem. Pelo emagrecimento, pela hipertrofia, pelo troféu, pela luta ganha. Mas eu perco junto com vocês quando vocês perdem. Porque é essa sensação que eu tenho. Eu estou fazendo parte daquilo aí. Quando o cara sobe para lutar, que ele está treinando comigo, eu sofro tanto quanto ele lutando lá em cima, meu irmão. Quando eu vejo meu cliente aqui, aí o cara desfocou, o cara voltou a engordar, é uma derrota tremenda para mim. Porque eu assumo aquilo ali. Cara, assim, abre um insight que eu tenho agora do que você está falando aí. Porque é o seguinte, para um médico, vocês vão entender, não é fácil e nem sei como legalmente. Eu até conversei outro dia com a assessoria jurídica exatamente isso. Porque, Thiago, uma das minhas maiores vontades era filtrar quem chega. Mas na área médica a gente tem algumas questões que inclusive podem ser entendidas, não que seja, mas que podem ser entendidas como que eu esteja negando atendimento. E isso da parte jurídica tem que ser muito bem estudado, como eu filtro os pacientes que vão lá. E uma das coisas que eu sempre escuto e nunca faço, é o seguinte: doutor, sobe seu preço. É só subir o preço. Às vezes que eu fiz isso, dobrou de pacientes. Toda vez que eu subi o preço, dobrou de paciente. Eu tive um aumento da minha clínica para o meu atual consultório, eu tive um aumento de mais de 600% no preço. E hoje a minha agenda é fechada há muito tempo. Então não é subir o preço que vai filtrar. Porque vai vir mais pessoas com poder aquisitivo pensando que o dinheiro vai comprar a saúde delas. Então hoje... o filtro não é esse, mas a gente tem um bloqueio que eu não posso filtrar assim, falar, não quero te atender. Porque ele pode alegar que eu estou negando atendimento. Então na área médica é um pouco mais difícil. E aí que você fala, eu aceitei assumir aquele cara. Mas a gente está buscando formas de realmente, não é filtrar, é selecionar quem vai poder fazer o nosso método. Doutor, assim, quanto maior o desafio, maior a vitória, maior o desafio. É isso mesmo. Se você assumir um desafio, tipo assim, é a mesma coisa assim, e aí o cara vai lutar contra o Anderson Silva. Meu irmão, ele é mais difícil de ganhar. Mas vamos pra cima, né? Mas é uma vitória maior. É desse jeito. Então, quanto maior as vitórias, maiores os desafios. Cara, mas é uma coisa estranha, assim, e legal, é que os meus maiores desafios vieram das pessoas mais dedicadas. Os maiores desafios que eu falo assim, cara, eu preciso de perder, ele precisa, para a saúde dele, perder 80 quilos. É um baita desafio. O cara tem 180, mas o cara tá disposto.
Quando às vezes o outro ele precisa só melhorar os hábitos e ele não está disposto. Era um desafio fácil. É só ele falar, cara, essa turma que está comigo aqui está me levando para um buraco, está bebendo todo final de semana, está me levando para gandaia, noitada. Era só ele acreditar que ele tem que mudar o convívio. Não é deixar de ser amigo daquelas pessoas, mas mudar o convívio. Era simples, mas o cara não está convencido ainda. Por exemplo, teve um rapaz que ele veio fazer entrevista comigo, aí eu fiz eu disse, cara, vamos fazer uma aula experimental? Mesmo se tu queira me contratar, vamos fazer pra tu ver como é que eu trabalho. Tu é um cara que já treina, pra ver se tu gosta de tudo. Aí eu vi que o cara treinava legal, sabe, doutor? Só que nesse primeiro momento, ele não estava com a dieta legal. Ele disse, Thiago, eu não tenho condições de pagar o seu personal e ir pra um nutricionista. E de que até o Wagner Souza, nosso parceiro aí, né? Aí eu disse, cara, pois faça assim, eu vou lhe dar aqui uma fichinha online, porque você é um cara que treina legal, eu vou lhe dar. Mas vá primeiro, junte o dinheiro de 2 consultas com o Wagner, uma consulta e a segunda consulta. Pague a ele, depois, quando você se capitalizar de novo, você vem fazer personal comigo. Porque nesse momento é mais importante você ajustar seu planejamento alimentar do que você ser acompanhado por mim. Porque quando ele viesse para mim, ele já estava com planejamento e já tinha outra consulta. Então eu tinha fácil 4 meses de trabalho. Então, às vezes, buscar a vitória, é até perder dinheiro. Não, muitas vezes. Entendeu? É perder dinheiro. E o senhor disse assim, Thiago, quando eu aumento... Hoje em dia, o cara que paga caro... É porque, vamos lá, eu tenho um cliente meu que o valor que ele me paga, para ele é irrisório. É irrisório. O valor que ele me paga é irrisório. Tem um cliente meu que espreme tudo para pagar aquele valor ali. Esse cara aí vai dar 10 vezes mais valor. Então o poder aquisitivo hoje, ele é um calcanhar de Aquiles. Ele é ruim? Ele é ruim, porque tipo, vamos lá, eu tenho um cliente que ganha 200 mil mês. Personal pra ele. O cara é solteiro, o cara ganha 200 mil quanto mês. Personal pra ele ali, o que ele me paga ali, numa brincadeira de final de semana, ele gasta 4 vezes o que ele me paga. Então, agora eu tenho um cliente que ele me paga 1/3 do salário dele, meu irmão. Aquele cara ali não vai faltar, aquele cara ali vai fazer, vai dar o máximo, porque é proporcionalmente muito mais custoso para ele. Com certeza. Então, esse lance do poder aquisitivo se tornou um calcanhar de Aquiles, de certa forma. Não, e é isso. E outra, isso aí é uma realidade. Mas eu tô falando porque quando a gente vai eu vou para algum curso, alguma imersão de marketing, sempre falo, cara, aumenta o ticket, não sei o que, você vai reduzir o número de pessoas, mas não vão ser pessoas qualificadas para o que eu quero, que são pessoas que vão ter que pagar outro valor que não é monetário, é um valor de estar na academia, de estar na disciplina, de estar bebendo água, de estar comendo bem, de estar fazendo o que tem que ser feito. Então é ruim a questão, para o que eu vejo, a questão de subticket. É melhor para o bolso. Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer viver num país capitalista? Exato. Mas a partir do momento em que isso prejudica o meu trabalho, é melhor você... É melhor, muito melhor. Como eu digo, você tem que usar o dinheiro e não virar escravo dele, né? Por exemplo, eu peguei uma cliente, hoje eu digo, ela é o meu maior orgulho dentre todos os meus clientes. Ela chegou 42 anos de idade, bebi alguns dias na semana, nunca tinha feito atividade física alguma, fez uma bariátrica, subiu para 130 quilos de novo, depois de uma bariátrica e tudo, chegou com o ligamento do joelho quebrado, obesa e tudo, eu tenho que emagrecer porque senão meu joelho não vai aguentar. Aí assim, você quer fazer? Ela disse, quero. Você pode, e eu respeitei muito o tempo dela. Eu disse, pois se você fizer data tal, é escolha sua, tirar a pele ou não do seu corpo. Eu estou lhe fazendo aqui uma promessa, eu estou assumindo um desafio. Se você confiar em mim e fizer, nesse dia, nessa data, nesse mês, aí você escolhe se você quer fazer a cirurgia de tirar a pele do corpo ou não, porque você vai prezar. Eu disse de jeito para ela. E assim a gente está caminhando a passos largos. Passos largos. Ela é formidável. Formidável, sim. A gente já está muito próximo do nosso objetivo. Acredita que há 3 meses ela marca a cirurgia quando ela quiser. E ela chegou com 120 quilos para mim.
Entendeu? E sem nunca ter feito nada na vida. Agora eu dependo demais dela. Aí eu fui, aí é todo um processo de autoconhecimento, de eu conseguir conhecer ela, pra gente ir traçando, porque eu não liguei o carro no 220 com ela, eu fui no tempo dela, da forma que ela conseguia absorver, aderir. Chegou uma hora que ela disse: Thiago, me dá o contato do nutricionista. Ela me pediu, porque ela estava preparada naquele momento para aderir a um planejamento. Eu fui dizer assim: cara, tenta beber tanta cerveja só, bota água, quando tiver, bota uma carnezinha quando estiver comendo. Não, tenta beber só no sábado ou no domingo. Aí isso foi evoluindo, e ela foi se preparando, que chegou uma hora que ela me solicitou o nutricionista. Eu nem disse, eu disse: ó, quando você estiver preparado, a gente vai pro Nutri. Aí chegava um momento e dizia: olha, a gente tá aqui, você quer evoluir mais? Ela disse: quero. Agora a gente vai ter que fazer agora 30 minutos de cardio, 3 vezes na semana, consegue? Vou tentar. Conseguiu. E assim foi o nosso processo. A gente está, esse processo de emagrecimento, praticamente concluindo. Que top. Cara, isso aí pra mim, sabe? E eu ainda poder ganhar, eu lhe juro que se eu pudesse, eu faria isso gratuito. Se eu pudesse. É porque a gente precisa também de dinheiro. Pagar a conta. Pagar a conta. Mas, como eu falei, se eu fosse um cara que me tornasse milionário por outros meios, eu procuraria esse tipo de cliente, disposto a fazer, mas que nem ele acreditasse nele. Porque pra mim seria muito gratificante. Isso é massa. Sabe? Cara, eu tenho várias histórias assim, cara. A gente poderia ficar aqui o dia todo. Poderíamos ficar. Na verdade, eu já tô até avisando. O Thiago vai ter que voltar aqui outras vezes, porque a gente tinha um monte de coisa para falar. Tem muita gente. Mas é porque a gente tem muito. Não, falamos muito. Não, nós não falamos, talvez, toda a titularidade que a gente colocou ali. Que é a intenção, não é que é a intenção, Thiago, porque esse canal aqui é para isso, é pra gente, para você falar das experiências. Você pode não achar, mas depois a quantidade de direct que eu recebo depois falando: cara, o tanto que eu aprendi com aquela fala, o tanto que eu aprendi com isso aí, você vê que eu tirei muitas ideias aqui. Então, eu acho que a gente vai ter que marcar de novo para falar de um monte de outras coisas que a gente não falou ali, mas eu acho que tudo que foi falado aqui foi de suma importância, tá, pessoal? Então, só para eu colocar de novo aqui, ó, o canal do Thiago. Caso alguém queira falar direto, esse é o Instagram, né? E detalhe, viu, pessoal? É dúvida, um questionamento, uma curiosidade, isso aí eu não cobro por isso, não. Pode colocar lá: Thiago, o que é que tu acha disso? Thiago, tu acha interessante isso? Se alguém tiver qualquer questionamento pelo que foi dito aqui, pelo que não foi, pessoal, na medida do possível eu respondo com todo prazer. Não tem problema algum, e isso eu não cobro por isso. Porque eu acho que para você entregar certas coisas não custa nada, certo? Fiquem à vontade, pessoal, viu? Podem ficar tranquilos em tá pedindo algum tipo de auxílio, até direcionamento. Eu sempre falo isso, eu respondo todo mundo. É óbvio, né, Thiago? As pessoas também têm que entender que o nosso trabalho é a parte disso. A pessoa fala: doutor, é porque eu fiz vários exames, ele tem jeito de você dar uma olhadinha? Eu falo: não, isso não é uma olhadinha, isso é o meu trabalho. Aí já é trabalho. Os exames não dá. Dá pra dar uma olhadinha? Não dá pra dar nenhuma olhadinha, porque a gente estudou muito, a gente continua estudando até hoje, então a gente não dá uma olhadinha. Mas eu tenho certeza que o seu coração não te impede de responder uma dúvida. Cara, eu tô com uma dúvida nisso aqui. O que você acha? Qual é a sua opinião? Né? Eu acho que isso é muito válido. Então, Thiago, obrigado pela presença, cara. E eu acho que assim, eu tenho certeza que você vai ter que voltar aqui. Sim. Porque o nosso papo desenvolveu numa velocidade que o tempo voou, né? Quanto tempo tem, Elis? A gente tem mais de uma hora. Pronto, quase 1h30 que a gente tá falando aqui, cara. E você vai ter que voltar para responder um monte de coisa. Doutor, e aproveitando que a gente está aqui, eu não sei quando vai pro ar, mas o doutor Adriano Antunes, ele vai ter 10 consultorias para ele doar para quem ele achar necessário. Gente, aqui pelo a indicação do doutor, quem ele julgar que pode doar essa consultoria, a gente vai estar fazendo para promover aí, entendeu? Pode 9, viu, pessoal? Certo? Só tem 9, já tô avisando, viu? Eu vou fazer isso aí porque o doutor Adriano Antunes é um cara que sempre está fortalecendo a gente
tá colaborando com a gente, lembrando da gente, valorizando a gente. Eu fico muito feliz com isso. Então, doutor, a gente tem aí essas 10, certo? De escolha do senhor. 9, cara. Eu tenho 9, porque eu preciso treinar, né, não, Estamos juntos. Eu preciso treinar, cara. Obrigado de verdade mesmo. Tá? Essa caneca é sua, eu quero que todos os dias você tome um café, uma água, ou que você tome coisa. Lembrar dessa nossa parceria que já tem muitos anos, né? Muitas pessoas talvez não saibam, mas né? Eu, o Thiago, o Wagner, a gente tem uma galera que a gente sempre entendeu que juntos a gente vai crescer muito mais. Então, multidisciplinaridade vai ajudar todos a crescerem, inclusive o paciente. Eu costumo dizer que é como se fossem os pilares, né, de uma casa. Se você tirar um, cai. Ou fica enfraquecido, não tem o que fazer. Sabe o que é o mais legal, pessoal? Quem está me acompanhando aqui nos podcasts há muito tempo, esse aqui eu acho que é o episódio 34 dessa nova fase nossa aqui do podcast. E sempre eu pergunto pro paciente assim, ó, pro convidado. Vai ser o 35, né? Obrigado, Liz. Sempre pergunto pro convidado o seguinte, no seu caso não vai funcionar. Você já demonstrou todo o carinho pessoal para as pessoas, para os clientes, mas eu sempre falo com o cara assim, e se a internet acabasse? Você não depende da internet. Não. Isso é legal, e aí você quebrou minhas pernas, né, teoricamente. É legal porque eu até costumo dizer que eu sou o cara que me divulgo muito pouco. Você vê meu Instagram é totalmente parado, eu não sou... Mas você tem um bom trabalho. E eu digo, cara, e Deus me abençoa tanto, porque às vezes eu fico aflito por não ter um horário para atender uma pessoa, sabe? Isso me entristece. Que eu disse, cara, não é só o dinheiro, é tu não atender o cliente. Eu queria conseguir atender o cliente, queria conseguir... Porque se a pessoa vir atrás de mim é porque ela quer fazer alguma coisa. Ela quer mudança. Mas é importante a gente saber isso, que tem gente que quer que a mudança aconteça, eles não querem mudar. E aí a gente tem que saber diferenciar isso, mas pouco a pouco a gente vai fazer. Então, não teve graça, a gente sempre termina o podcast aqui fazendo essa pergunta, mas com o Thiago não vai ter graça. Né? Porque ele não é um cara que... Ele depende da internet para informações, para tudo isso. Né? Mas você consegue viver tranquilamente com os seus resultados sem a internet. Hoje tá caminhando. Na verdade, eu tenho que me preparar para conseguir trabalhar mais a internet, né? Não, mas então, nós estamos aqui para te ajudar, qualquer coisa que precisar. Estamos juntos, professor. Thiago, então, de novo, só tenho de agradecer, viu, meu querido? Forte abraço. Gente, pessoal, quiser informações sobre o Thiago, a gente já colocou o canal dele, mas aqui embaixo nas descrições a gente vai colocar também as informações para você entrar em contato, para você colocar sua pergunta, e aí a gente vai montar uma forma presencial, talvez, um programa, alguma coisa ao vivo lá com o Thiago, para a gente conseguir essas 9 pessoas para treinar com o Thiago. E eu falei 9, ele ofereceu 10, mas uma é minha, né? Mereço. Pessoal, e como eu sempre digo, e descobri hoje que o doutor também sempre diz, vamos para cima, pessoal, porque a gente tem que caminhar, por mais que caia, a gente se levanta e continua caminhando, porque a gente está na vida para ser feliz, não para só ser feliz, mas a gente está na vida para ser feliz e conquistar nossos objetivos. Vamos para cima, pessoal. E é isso, obrigado, pessoal, obrigado. Isso, não tem problema não. Aqui tudo é assim mesmo, não tem problema. Pessoal, escreve aqui embaixo nos comentários, manda mensagem pro Thiago, dúvidas, qualquer coisa, e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.